agora sim, agora vai dar certo. Bora lá? Vamos começar o nosso diagnóstico sistêmico. Vamos aguardar um pouquinho mais as pessoas entrando para poder a gente começar, tá? Vamos respirando profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e vai se conectando aqui comigo. O primeiro exercício é se imaginar dentro de um círculo de luz dourada e trazer seu pai, sua mãe. Isso, seja muito bem-vinda, minha linda. Agora vamos, tá? Vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Nós vamos fazer 2 exercícios hoje aqui, tá? Então, o primeiro exercício é se imaginar dentro de um círculo de luz dourada. Se quiser, pode colocar aqui para mim qual o tema que você vai trabalhar nesse diagnóstico. Se é negócio, se é dinheiro, se é vida profissional, se é relacionamento amoroso. Isso, estamos recomeçando. Na verdade, estamos começando do zero, porque eu acredito que não dá pra salvar aquela primeira live lá. Acho que tinha uns 20 minutos já de live. Tudo bem. Vamos fazer um exercício rápido, né? Se imaginar dentro de um círculo de luz dourado. Trazer os nossos pais, avós, bisavós, trisavós, sabe? Fecha os seus olhos, perfeito. Trabalhar o financeiro, perfeito. Fecha os seus olhos. Uau! Se imagina dentro desse círculo de luz dourada. Percebe qual é o local que você se coloca dentro desse círculo. Imagina um círculo bem grande, que é o círculo de todo o teu sistema. E percebe onde você se coloca nesse círculo. Se é no centro, se é na direita, na esquerda. Isso. E vai trazendo seus avós, né? Maternos, paternos. Graça, não conheci. Traz assim mesmo, traz a energia dos avós, bisavós, trisavós, tataravós, ex-avós, pentavós. E vai vendo aquela, como se fosse uma grande asa se formando atrás de você. Essas filas, né, gigantescas de homens e mulheres se colocando atrás de vocês. Toma essa força de volta. Faz uma reverência a cada um deles. E agradece pela vida ter chegado até você. E você vai repetir: o importante é que a vida foi preservada. Deixa vir para você a consciência de quantas batalhas todos eles tiveram que enfrentar. Quantas batalhas. Quantos deles deram a sua própria vida para salvar o sistema, para salvar os negócios, para salvar as finanças. Uau! Deixa vir essa consciência. Eles tentaram de todas as formas, com os recursos que tinham. Se torne consciente e grata agora por cada um deles. Uau! Maravilhoso, né? Toma essa consciência de tudo que foi feito para que a vida fosse preservada. Isso, apenas toma consciência. Isso. Respira, solta, se coloca no aqui e agora e vamos começar. Então, a primeira pergunta que você vai se responder em relação a esse tema, a primeira pergunta que você vai responder para você mesma, pega papel, caneta.
Quem foi, você vai colocar o nome aqui embaixo, no seu papel, tá? Quem foi excluído, esquecido ou não falado da sua família? Deixa eu vir para você, não é racional, deixa o teu corpo te guiar nesse exercício. Quem foi o excluído, o esquecido ou o nunca falado no teu sistema da tua família? Lá na tua família não se podia falar em... Aí você coloca o nome. Ou não se falava, ou criava aquele clima ruim quando lembrava dessa pessoa, tocava do nome dessa pessoa, criava aquele clima ruim, tá? Então, coloca o nome. Quem não podia ser falado? Ok, pra mim já vem, tá? O nome da pessoa. Então, só anota, toma consciência, sabe? Toma consciência desse fato. E diga sim. Uau, vem um pássaro lindo aqui cantar pra mim, na minha janela. Uau, que lindo, gratidão. Nada é por acaso, gratidão. Relembrar desse excluído traz imediatamente a presença de um pássaro, a coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês verem. Não sei se dá para vocês verem lá no varal. Olha que lindo. Uau! Que coisa linda! Muito lindo. Quando eu mostrei ele, ele foi embora. Uau, que lindo. Que lindo. Segunda pergunta, tá? Segunda pergunta. Há algumas histórias de perda significativa. Por exemplo, morte, separação, falência, migração, que você sente que ainda pesa na sua vida, mesmo sem ter vivido diretamente? Existe alguma história de morte, perda, separação, falência, migração, que você sente que ainda pesa na sua vida? Tem alguma história que quando você lembra dessa história ou fala sobre ela, você sente aquele peso? Tem alguma história assim? Vamos deixar vir pra gente. Respira, solta. Qual é a história de peso, morte, separação? Que quando relembramos, quando lembramos dessas histórias ou alguém comenta, ainda fica pesado para nós. Só toma consciência. Toma consciência e anota. Eu também estou fazendo, tá, gente? Estou anotando também. Estou fazendo o meu diagnóstico sistêmico também. Cleonice, seja bem-vinda. Já vai fazendo uma respiração profunda. Vai se conectando com o campo. Para você começar seu exercício também, tá? Então, para mim, nós já estamos na segunda pergunta. Você vai precisar de lápis e de caneta e papel, tá? Você pode voltar depois e ver a live do início, tá? A gente já começou 2 vezes. É tão forte. Diagnóstico sistêmico, né? Relembrar essas histórias e trazer à luz aquilo que precisa ser trazido, que nós já começamos 2 vezes essa live, né? Então, qual é a informação? Quando nós fizemos a primeira pergunta, chega um pássaro lindo aqui para mim na minha janela. Até coloquei a câmera para vocês verem, depois vocês vão ver lá no vídeo. Então, a primeira pergunta para a Cleonice, que está chegando agora, quem foi excluído, esquecido ou não falado na sua família? Primeira pessoa que vier para você, você coloca o nome. Quem foi o excluído, o esquecido ou o não falado na sua família? Anota aí. E
E a segunda pergunta é: há alguma história de perda significativa no teu sistema? Por exemplo, morte, falência, separação, migração, que você sente que ainda pesa na sua vida, mesmo sem você ter vivido? Se sim, se tem alguma história, vocês trazem também essa história à tona, tá? Anota elas, por favor. E agora nós vamos para a terceira pergunta. De quem você sente que carrega um fardo? Dor ou responsabilidade? De quem você sente que carrega um fardo? Dor ou responsabilidade? Que não é sua. Que não é sua. De quem você sente que carrega um fardo, uma dor ou uma responsabilidade que não é sua? Vocês anotam. De quem? Será que você sente que carrega uma dor ou um fardo da sua mãe? Será que você sente que carrega uma dor ou um fardo do seu pai? Será que você sente que carrega a dor ou um fardo da sua avó, materna, paterna? Tá? Deixa eu vir para vocês. Enquanto vocês respondem, deixa eu só trazer clareza para vocês de algumas coisas, né? No meu sistema, por exemplo, houve muitos filhos que foram doados, né? Tem muitas histórias de abortos e tem muitos filhos que não puderam ficar no sistema, tá? Então, esses filhos que não podem ficar no sistema, todos aqueles que não podem pertencer, eles vão trazer o que no futuro? Uma recompensa. Então, muitos dos que vêm depois já vêm linkado a esses que não puderam pertencer ao sistema e eles já trazem algum problema em relação a isso, né? Ou se envolvem com drogas, ou se envolvem com a criminalidade. Por quê? Porque essa, entre aspas, revolta que a pessoa sente, sabe aqueles membros da família que parece que são eternamente revoltados e que a gente não vê nem motivo para a pessoa ser revoltada? Então, esses seres, essas pessoas, eles já vêm linkados com todos esses que não puderam pertencer, todos esses que não ficaram no sistema, que foram excluídos, né? Graça, mas esse filho que não pôde ficar no sistema é porque a mãe naquela época não podia criar, lá tem toda uma história por trás. Não é sobre julgamento, não é sobre julgar essa história, é que é uma lei. Todos têm o direito de pertencer. Isso é uma lei. Então, se todos têm o direito de pertencer, enquanto eu não reconheço, sim, muitos não puderam ficar, muitos não foram vistos. E agora eu dou um lugar no meu coração para essas pessoas, para todos eles. A coisa continua tentando, o próprio sistema continua tentando compensar por aquela falta, tá? Então, é como se uma parte tivesse ficado vazia do sistema e essa parte vazia precisa ser preenchida. E muitas vezes ela é preenchida com situações dolorosas, com problemas, com doenças, tá? Com alcoolismo, com drogas, tá bom? Então, a terceira pergunta foi: de quem você sente que carrega um fardo, dor ou responsabilidade que não é sua? Colocaram? Agora vamos para a quarta pergunta. O que você sente que não pode fazer, entre aspas, ou deve alcançar? Peraí. O que você sente que não pode fazer, mesmo que você queira muito? Mesmo que você se esforce muito, parece que é algo inalcançável. Você vai, fica naquela luta e parece que não consegue fazer. O que? Coloca aqui embaixo, a pergunta 4. O que você sente que não pode fazer? Mesmo que queira muito, mesmo que deseje muito. Coloca aqui embaixo.
Quando vocês estiverem pronta, até as 4 perguntas, vocês podem dar uma sinalizaçãozinha aqui pra mim. Um emoji, qualquer coisa. O que você sente que não pode fazer, mesmo querendo muito? Já colocaram? Perfeito, perfeito. E a última pergunta, são 5 perguntas importantes. Eu vou colocar essas perguntas lá no grupo Renascer Terapêutico, tá? Vou colocar no grupo oficial também, Graça Loss. Qual é o maior segredo? A 5ª pergunta. Qual é o maior segredo ou tabu da sua família que você conhece ou suspeita que exista? Você tem uma suspeita que existe um tabu, um assunto que não pode ser falado. Coloca no teu exercício também, tá? Coloca no teu exercício. Qual é o maior segredo ou tabu da sua família que você conhece ou suspeita que exista? Deixa eu vir para vocês. Tranquilo, gente? Todo mundo terminou? Agora, o próximo exercício, nós vamos precisar de 5 objetos. Alguém quer participar ao vivo aqui comigo? Pra gente fazer esse exercício? Quem quer participar? Vocês vão precisar de 5 objetos. Para vocês fazerem esse exercício aqui comigo. 5 objetos. Alguém quer participar ao vivo? Vocês podem colocar a câmera só para os objetos, caso vocês queiram, tá? Deixa eu arrumar aqui a minha sala, para que vocês possam, eu possa atender melhor vocês. Deixa eu colocar aqui, posicionar melhor aqui. Todo mundo terminou? Alguém quer participar ao vivo aqui comigo? Pra gente fazer um exercício? Quem quiser participar, ó, é só apertar aqui nessa câmerazinha, que aí é só eu aceitar e aí vocês entram, tá? Inclusive, eu acho que dá pra entrar as duas, tá? Dá pra entrar as duas. É só clicar nessa câmerazinha, ó, e aí vocês vão precisar de 5 objetos pra gente fazer um exercício, tá? Lembrando que vai ficar gravado, para quem quer participar, as histórias de vocês vão ficar, outras pessoas vão ter acesso, então se vocês não querem que a história de vocês possa aparecer, então vocês não entram, tá? Mas aí nós podemos fazer nesse modelo que nós estamos fazendo aqui, tá? Pode ser assim? Cada uma faz o seu? Vocês podem me mandar também lá nos grupos a fotinha do movimento de vocês, tá? Que aí eu faço uma leitura. Eu preciso fazer a leitura dos objetos do jeito que vocês posicionar, tá? Então vamos pegar 5 objetos. Eu vou pegar 5 aqui também. Como eu tenho os bonequinhos, eu vou usar os bonequinhos, mas vocês podem usar qualquer objeto, tá? Não tem problema, tá? Qualquer objeto. Eu vou pegar até aleatório 5 objetos. Nem vou pensar muito, vou pegar 5 objetos aqui. 5 representantes, tá? Ver se vocês conseguem ver aqui. Isso, aqui na minha mesa, 5 representantes. Tá? Então, vocês imaginam que aqui é o meu campo. Aqui é o meu campo. Tá? Aqui é o meu campo.
e eu vou colocar os 5 objetos, cada um vai representar uma energia. E eu quero que vocês posicionem o objeto de vocês também, tá? Então, bora lá? Então, escolha dos 5 objetos que vocês estão em mãos, escolha o objeto 1. Escolhe o objeto 1, tá? E posiciona no teu campo, na tua mesa, tá? Escolhe o objeto 1 e coloca ele. Eu vou colocar os objetos sem pensar muito, tá? Só assim pegar, ó. Aqui é o meu objeto 1, tá? Meu objeto 1 olha pra frente. Para quem quiser se conectar também aqui com o meu objeto, também pode. Graça, eu estou vendo o vídeo, não estou conseguindo, eu não tenho objetos aqui. Pode se conectar aqui, tá? Percebe o que vocês sentem? Quando vocês conectam aqui com esse objeto, o que vocês sentem? É leve, é pesado? Como que é para vocês? Só toma consciência. Graça, eu quero fazer com esses objetos que você está colocando. Pode também. Só percebe o campo e sente o que você sente ao se conectar com esse objeto, tá? Ok, indiferente. Perfeito. Bora lá. Agora vamos colocar o segundo objeto. Segundo objeto. Conecta com essa energia. Vocês, com os objetos de vocês podem posicionar da forma que vocês sentirem, tá? Eu sinto de colocar aqui do lado. Então, chega o segundo objeto no campo, percebe o que vocês sentem. Respira, solta, se conecta com o objeto 2. Faz o movimento de vocês aí também. Se quer colocar na frente, atrás, enfim, o movimento é de vocês, tá? Então, o que vocês sentem com o objeto 2? Podem colocar aqui pra mim, tá? Pra eu ir acompanhando aí as sensações que estão vindo pra vocês. Vamos colocar agora o objeto 3, tá? Vamos colocar o objeto 3. O objeto 3. Muito pesado, dor forte nas costas. Para o objeto 1 ou 2, Cleonice? O peso que você sente é para o objeto 1 ou 2? Para o 1 ou para o objeto 2, que vem muito peso nas costas? E logo, logo você vai entender por quê, tá? No 1, né? Perfeito, perfeito. E o 2, como é que você se sente no 2? E agora o pai entrando. Já revelar aqui para vocês o pai. O objeto 3 é o pai. O pai entrando, melhora ou piora? Como que fica? O pai é o objeto 3. Melhora ou piora? Certo. E agora vamos trazer a mãe, né, gente? Já que trouxemos o pai, vamos trazer a mãe. Percebe o que vocês sentem. Certo, Márcia, tranquilo. Então, o pai, a mãe, o objeto 1, o objeto 2 e agora melhora, né? Tá. Melhora. Beleza, maravilha. Então, conecta aqui comigo, respira, solta. Toma consciência dessas sensações. Percebe o que essas sensações podem estar mostrando para você. Esse peso nas costas.
As costas têm a ver com o passado, né? Tudo que vem de trás, né? Então, percebe que peso é esse, de quem você carrega esse peso. Deixa eu vir para você. E aí, nós vamos colocar o objeto 5, tá? Vou colocar o objeto 5, eu vou colocar uma pedrinha. Percebe o que vocês sentem quando o objeto 5 chega no campo. Uau! Quando entra a mãe, dá vontade de pedir perdão. Então peça. E esse perdão é assim, ó, mãe, eu sinto muito. Só isso, gente. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E aí você pode dizer pelo que você sente muito. Eu sinto muito por todo o julgamento que eu fiz a você. Eu sinto muito por todas as vezes que eu julguei sem saber como você se sentia. Eu sinto muito todas as vezes que eu me posicionei contra você, mãe. Vem muito essa energia de estarmos contra a nossa mãe em algum aspecto. Sabe? Mesmo fazendo o que ela quer, mesmo obedecendo às ordens dela, mas na nossa alma, isso pode ter sido lá na nossa infância, na nossa adolescência, obedecíamos, mas na nossa alma criamos uma objeção à nossa mãe, uma resistência, sabe? E muitas vezes criando essa resistência, a gente vem para a vida e a gente repete os mesmos padrões para poder a gente parar de julgar e se tornar livre. Vê se faz sentido aí para vocês. E eu quero que vocês se conectem com o objeto 5 aqui, ó, que é essa pedrinha. Percebe o que vocês sentem. Quem se conecta com essa pedrinha aqui? É o objeto 2 ou é o objeto 1? Olha esse movimento que eu vou fazer e percebe se muda alguma coisa para vocês aí. Olha. Olha. Percebe o que vocês sentem quando esses dois representantes estão diante desse objeto aqui. Uau! É bem pesado, gente. Eu sinto muito peso em relação a isso. Percebe para vocês como que é para vocês. Que o objeto 5 vai resolver. Então fala assim para ele, ó Márcia, fala assim para ele, você é a solução. Uau! Você é a solução. Experimenta dizer assim, liberando você, eu me conecto à solução. Quem mais conecta com o 5? Essa representante ou essa representante? Olha que interessante, gente. Aqui o objeto 1 está representando nós no aqui e agora. O adulto. O objeto 1 está representando o adulto. O objeto 2 está representando a criança. Mas lembra que eu peguei aleatoriamente os objetos? E aí eu pego uma criança grande. Essa criança aqui ela é bem grande. Para ser criança, ela deveria ser desse tamanhozinho aqui, ó. Para representar a criança, deveria ser a pititinha. Mas o que eu faço? A minha criança, eu pego uma criança grande que possivelmente precisou crescer antes do tempo. Sim, faz muito sentido. Quem se conecta mais é a de amarelo. Por quê? Porque é a criança. Quem é que se conecta com os padrões ocultos do sistema? A criança. Porque o adulto tem consciência, o adulto quer ir para frente, quer levar a vida adiante, quer fazer sucesso, quer criar riqueza. Mas a criança está presa. A criança ainda se conecta à pedrinha. E sabe o que a pedrinha significa? O peso oculto que a criança carrega. O peso oculto que a criança carrega
em relação a esse tema e em relação às perguntas que vocês responderam, tá? Em relação às 5 perguntas que vocês já responderam. Então, esse é o peso oculto que você carrega. E é liberando esse peso oculto que está a solução. Ok? Então, conecta com esse peso oculto aqui, ó, com essa pedrinha. Respira profundamente. E você diz assim: agora eu vejo você. Agora eu vejo você. E eu sinto muito. Eu sinto muito. Quando criança, tomei decisões como se fosse adulta. E até hoje estou conectada a isso. Agora eu tomo consciência e eu volto para o meu lugar de filha. Eu tomo consciência e volto para o meu lugar de filha. Esse 9K, Márcia, significa o quê? Só para eu entender. Olha só, eu tomo consciência e volto para o meu lugar de filha. E agora eu faço esse movimento aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Outra coisa interessante que eu percebo aqui, com esses objetos, eu preciso ver os objetos de vocês, como vocês posicionaram. Olha só, o peso oculto está aqui na frente. Então, esse peso oculto, ele está disponível para todos que quiserem enxergar. Beleza, beleza. Esse peso aqui, ele está disponível, esse padrão inconsciente está disponível para todos do sistema que quiserem se conectar, que se colocam disponíveis para corrigir, educar, quebrar esses padrões. E muitas vezes, tentando fazer isso, o que a gente faz? A gente se conecta mais. Outra coisa interessante é que eu coloco aqui no campo, né, o homem menor que a mulher. Então aqui eu já percebo outro padrão do feminino tentar diminuir o masculino. E talvez por essa tentativa inconsciente da mãe sempre diminuir o pai, sempre apontar os defeitos do pai, essa criança deixa de tomar na sua totalidade essa força desse pai. E aí essa criança acredita que precisa ser grande, precisa salvar papai e mamãe ou mamãe. Olha que interessante. Tá vendo? Tá vendo como o campo é campo? Aí também, né? O objeto que representa o pai está menor do que a mãe. Pois é, pois é. E aí, essa criança, na tentativa de salvar essa mãe ou dizer para essa mãe inconscientemente que ela tem razão, ela recebe pouco a força do masculino. E recebendo pouco a força do masculino, ela não tem sustentação para ir para a vida, para fazer os negócios prosperarem, para fazer esse dinheiro ter sustentação. O que o pai é? Sustentação na vida. Se eu não recebo a força do pai, como que eu vou sustentar a força do dinheiro? Então, o dinheiro pode até vir em uma grande escala, mas eu vou precisar receber mais do masculino para poder sustentar esse dinheiro, essa prosperidade ou até mesmo a saúde. Se o seu tema foi saúde, você precisa aqui nesse campo para resolver, para a solução chegar. Ao invés de eu me conectar com esse padrão, eu fazer desse padrão a solução. Entendendo que ele não tem nada a ver comigo. Foi só um acordo inconsciente de criança
de estar o tempo inteiro conectada a isso aqui. Estava disponível, eu quanto criança eu pego, viu? Viu? Pois é, Cleonice, exatamente. Eu quanto criança me conecto a esse padrão, achando que estando conectada a esse padrão, eu salvo todo o sistema, e aí eu venho para a vida adulta o quê? Sem força. Lembra, a Cleonice, para a Márcia foi indiferente, aqui a adulta, mas para a Cleonice foi pesado. Então, é como, experimenta dizer assim, Cleonice, estando conectada a minha criança interior, que está conectada aos padrões ocultos do meu sistema, na tentativa de salvar a mamãe, vamos colocar salvar a mamãe, porque é o que o campo mostra, eu faço da minha vida adulta um fardo. Eu faço da minha vida adulta um fardo. Isso, respira e solta. Mas a partir de agora, eu tomo consciência. Eu tomo consciência. E eu entrego para a mamãe aquilo que é da mamãe, e eu entrego para o papai aquilo que é do papai. E agora você vai olhar para o seu pai e vai falar para ele: pai, eu vejo você, pai, e eu sinto muito. Eu sinto muito se eu te enxerguei como um banana a vida inteira. Eu sinto muito se eu te enxerguei menor que a mamãe. Eu sinto muito se eu vi a mamãe como grande e você como pequeno. E julgando você pequeno, eu deixei de tomar a força para ir para a vida. E para fazer os meus negócios prosperar, para fazer o dinheiro ficar, para fazer a saúde chegar, para fazer o meu trabalho prosperar. Isso, respira e solta. Eu sinto muito, eu tomo consciência e agora eu transformo esse padrão oculto na solução. Esse padrão oculto, ele não pode ser excluído. Mas uma vez que você toma consciência, você pode transformá-lo em solução. Experimenta você e a sua criança olhar para esse padrão mais uma vez e dizer: agora eu vejo. Você pertence e você faz parte. E todos aqueles excluídos, linkados a você, agora também fazem parte. Eu dou um bonito lugar no meu coração para cada um de vocês que não puderam ficar, que não puderam pertencer. Agora vocês pertencem. Agora vocês pertencem. Respira, solta e percebe como vocês se sentem. Percebe se chega um alívio. Uau! Então, o tema que vocês escolheram para trabalhar, em relação às perguntas que vocês responderam, está linkado a esse padrão aqui, que para cada uma vai vir um padrão diferente. Ok, gente? Essa live vai ficar salva. Compartilhe com outras pessoas e deixe o comentário de vocês lá na live salva, né? Para que seja relevante para outras pessoas também, para que outras pessoas também possam fazer esse exercício, fazer o diagnóstico, né? As 5 perguntas muito importantes, que é para trazer consciência, tá? Então eu quero que me contem só, tá aliviada, né? Uau! Como é que vocês se sentem aí? Uau! Alívio!
o que a gente sente vontade de fazer? De retirar do campo aquilo que pesa, o padrão. Mas se eu não vejo o padrão, eu não trago a solução. Então, por isso ele fica. Entende? Então, eu preciso saber qual é o padrão que eu estou repetindo para transformá-lo em solução. E aí, sempre que eu estiver diante desse padrão, mais ou menos, percebe-se ainda com quem mais você se conecta aqui. Papai, mamãe, a criança ou você adulta? Ou o próprio padrão? Me conta só com quem mais você se conecta aqui. E aí, nos seus objetos, com o padrão, né? Sim. Nos seus objetos, experimenta colocar o padrão onde você sentir que deve ser colocado. Percebe para quem você precisa devolver esse padrão. Talvez você precisa fazer um movimento, por exemplo, de conectar esse padrão aqui, ao papai e à mamãe. Conectar esse padrão ao papai e à mamãe e devolver para eles. Papai, mamãe, isso aqui não é meu. Isso não me pertence. Eu deixo com vocês aquilo que é de vocês. Percebe de quem é esse padrão e devolve esse padrão. Pode ser que seja necessário fazer isso. Tá? Percebe de quem você sente que é esse padrão. Ou não. Talvez esse padrão venha lá de trás. Lá dos meus ancestrais. E você possa olhar para trás e dizer assim, agora deixo com vocês, agora entrego com amor. Eu digo sim para o destino de vocês e eu respeito o destino de vocês. E eu entrego para vocês aquilo que é de vocês. Aqui eu nada posso fazer. Por quê? Pode ser que para algumas pessoas elas sejam mais resistentes. Estão tão vinculadas que não dá conta de olhar para esse padrão e transformar em solução. Então precisa devolver lá para trás, ou para papai e mamãe, ou lá para os ancestrais, para aqueles que vieram antes. E aí simbolicamente você faz o gesto. Eu deixo com vocês aquilo que é de vocês. Eu digo sim para o destino de vocês e agora eu fico em paz. Percebe se fica mais leve assim? Percebe se devolvendo para eles fica mais leve para você. E faz o seu movimento. Faz o movimento que você tem que fazer, tá? O movimento é de vocês, tá? Isso, faz esse movimento e mais uma vez você diz, agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. E agora eu fico em paz. Talvez também, gente, olha só, muitas vezes a gente quer mudar o padrão, a gente quer corrigir. E não é sobre corrigir, é apenas tomar consciência, tá? Quando o padrão está aqui diante de nós, a gente não precisa fazer nada. Não é a gente que vai mudar. É tomar consciência para que a gente possa escolher diferente. Quando eu tomo consciência, eu faço do padrão um degrau. Olha esse movimento. Eu faço do padrão um degrau. E eu vou avançando sempre mais. E mais, e mais, e mais, e mais. Eu preciso fazer o quê? Do padrão. Olha só. Então vamos imaginar aqui essa cena. O que eu preciso fazer? A criança, em cima do padrão, pula o padrão. Sabe aquela brincadeira? A adulta, em cima do padrão, pula o padrão. Então o que eu preciso fazer? Fazer do padrão, bom dia minha linda, fazer do padrão um salto para alcançar aquilo que eu desejo. Lembra da primeira pergunta? Lembra da primeira pergunta? A primeira não, a última pergunta. O que você sente que deseja alcançar, mas não consegue?
Você quer muito fazer, mas não consegue. Então, o que está sendo obstáculo? Esse padrão. Romper esse padrão. Mas esse padrão, ele não precisa ser mudado, modificado. Não. Você só precisa tomar consciência dele. Porque quem criou esse padrão? A gente sabe que foi lá atrás. Papai e mamãe só repetiu. E ele vem lá de trás, lá de trás, lá de trás, lá de trás, lá de trás. Então agora, ele estando diante de mim, ele estando na minha frente, eu tomo consciência dele e faço dele um salto quântico. Eu pulo. Eu faço dele um salto quântico e pulo. Eu faço dele um salto quântico. Eu não vou mais ficar presa a ele. Então, mais uma vez, a última frase. Agora eu tomo consciência e deixo você ir. Deixo você ir, eu libero você agora. E assim também me torno livre. Experimenta olhar para o padrão e falar assim: eu tomo consciência da sua existência. Eu tomo consciência da sua existência. E agora eu deixo você ir. E deixando você ir, eu também me torno livre. Uau, olha que gostoso como é dizer isso. Respira e solta. E para as meninas que estão chegando agora, nós já estamos finalizando o nosso movimento. A live vai ficar salva. O diagnóstico sistêmico são 5 perguntas muito importantes que já está na live. Eu vou colocar lá nos grupos também de WhatsApp, tá? Para quem assistir a live e ainda não está no grupo de WhatsApp, me pede aqui nos comentários ou no direct que eu mando o link para vocês, tá? E vocês podem refazer. Responde as perguntas, tá? São 5 perguntas muito importantes. Vocês vão escolher um tema. Eu quero fazer o diagnóstico sistêmico da minha vida, do meu relacionamento de casal. Aí vocês vão fazer as perguntas, anotar. Depois, vocês vão escolher 5 objetos e vocês vão fazer conforme a gente está direcionando aqui nessa live. Tudo bem, gente? Depois vocês deixam os comentários aqui embaixo na live. Compartilham essa live com mais pessoas. Enquanto mais gente curada, melhor, não é verdade? E só para a Márcia, que tinha ficado um pouquinho ainda denso, ficou leve aí, Márcia? Depois dessas falas, das últimas falas e dessas compreensões, ficou leve aí para você? Como é que ficou para você? Me conta aqui embaixo. E amanhã a gente volta a fazer o Clube do Livro, O Poder do Subconsciente. Então, como que vai ser a nossa programação? Ficou sonolenta, né? Normal, tá? Respira, solta, toma uma aguinha, mexe os braços, sabe? Deixa essa energia fluir no teu corpo, tá? E com certeza isso vai chegar na tua alma. Esses movimentos, gente, são movimentos muito profundos. São movimentos que é para a nossa alma. São movimentos para a nossa alma, tá? Então, devagar e sempre, com gentileza, com amor, tá? Como será a nossa programação da semana? Hoje, diagnóstico sistêmico, né? Amanhã, terça, quarta e quinta, nós vamos fazer o Clube do Livro, O Poder do Subconsciente, às 8h08 da manhã, tá? Na sexta-feira, nós vamos fazer tiragem de tarô gratuita. Então, a programação da semana será assim. Na segunda-feira, atendimento com as constelações familiares, com a visão sistêmica, aqui pelo Instagram, às 8h08, segunda-feira. Eu vou colocar a agendinha lá nos grupos. Terça, quarta e quinta, Clube do Livro, O Poder do Subconsciente. Sexta-feira, tiragem de tarô com perguntas e respostas e também tiragem coletiva de tarô. Tá bom? Lindo dia para todas vocês. Nós estamos encerrando o nosso movimento. E eu peço que vocês assistam novamente, façam o diagnóstico sistêmico, respondam as perguntas. Eu vou colocar essas perguntas lá no grupo também, tá? E o que mais é possível. E vamos que vamos. Bora lá? Beijo grande, lindonas. Gratidão por vocês estarem aqui.
Lindo dia para vocês. E vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Tudo bem? Tranquilo? Mais alguém quer falar alguma coisa ou tá tudo tranquilo? Tranquilo aí? Beijo grande. Tchau, tchau.